Olá, boa tarde. Começa agora mais um Redação Regional, um programa produzido por alunos da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o jornalista e professor universitário Marcos Vinícius Batista. O assunto do nosso bate-papo não poderia ser outro: as manifestações e as conquistas da população que foi para as ruas nas últimas semanas. Professor Marcos Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez à Redação Regional. Obrigado, agradeço pelo convite. Professor, como é que o senhor analisa essa mobilização que começou de repente e veio ganhando força em todo o país? Olha, na verdade, o começar de repente é o resultado de um processo que já dura 3, 4 anos, que começou com greves, professores, motoristas, com manifestações de classes trabalhadoras específicas, né, que passou também por protestos organizados nas redes sociais, né, Marcha da Maconha, Marcha das Vadias, protestos contra a corrupção. A internet teve um papel fundamental. Né? Fundamental, que antes eram ações isoladas de grupos específicos. E só que todos eles perceberam algo em comum, né? Um sentimento de não aguento mais isso, um sentimento de tô de saco cheio. E aí você tem a transformação disso num protesto de massa. Sim. Protesto de massa incontrolável, né, que acaba gerando efeitos colaterais como quebra-quebra e situações de violência, né, e com uma pauta bastante diversificada. E essa pauta é o símbolo de que é um movimento que envolve uma questão abstrata, muitas vezes, com questões pontuais concretas, como a passagem de ônibus, ou a saúde, ou a educação, mas de um grande grupo de pessoas que está insatisfeito com o modelo que nós temos, seja ele político, seja ele econômico, seja social. Esse movimento ele pode ser comparado a outros grandes movimentos da história do país? É possível, mas não é uma xerox, não é uma fotocópia, né? A gente tem situações muito particulares, como, por exemplo, a questão da internet. A grande diferença é que esse movimento atual, ele tem ausência de lideranças, ele não tem controle de partidos políticos, né? Os partidos políticos, por conta do seu histórico recente, né, de desmandos, de escândalos, acabaram entrando no pacote de alvos, né? Não tem ligação com sindicatos e não tem um ponto focado, como se a gente for comparar o último grande movimento, que foi o Fora Collor, né? O próprio nome já diz, tinha um objetivo. Sim. Esse tem uma série de questões a serem discutidas que mostram uma insatisfação geral, não só com o governo federal, mas também com governos municipais, governos estaduais, com o poder em si. Você falou de falta de liderança. Você acha que essa falta de liderança ela acabou gerando também, talvez, uma falta de organização nas manifestações e possivelmente esse quebra-quebra veio daí, enfim, você acha que faltou realmente liderança? Uma pessoa assim, olha, eu sou responsável por isso, eu estou defendendo isso? A grande questão aí é que a gente precisa reavaliar a nossa forma de analisar esses movimentos. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, a imprensa, nós jornalistas estamos acostumados a olhar para um fato, para um fenômeno social e político e rapidamente encaixar numa gaveta, encaixar num rótulo, né? Como a imprensa fez muito mal, vândalos, baderneiros, e depois mudou de opinião, né? Começou a chamar de manifestantes, ou seja, rótulos, né? E a grande questão é que esse movimento ele não se encaixa nesses rótulos tradicionais, então a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender. Ao mesmo tempo, qualquer movimento de massa, não importa o lugar, não importa a época, ele envolve um certo grau de violência. Por quê? Porque essa massa é incontrolável. E se ela está insatisfeita ao ponto de ir para a rua protestar, né? Ponto de ir para a rua gritar por ter sido silenciada por tantos anos, né?
parte dessa massa vai se voltar para os símbolos de poder, ou seja, é quando você vê ataques a prefeituras, Sim. ataques a palácios de governo, né? A gente tem inúmeros casos na história, né? Sempre se volta para aquilo que, já que você não pode atacar a persona em si, o político em si, ataca-se o símbolo de poder que é o palácio. Mas isso é indiferente de liderança, né? Indiferente de liderança. Tendo ou não liderança, você sempre vai ter esse efeito colateral. Historicamente, isso é provado, né? É claro que dentro dessa situação, desse movimento, tem aqueles grupos que querem capitalizar, querem aproveitar a onda e surfar nela. Então você tem grupos mais radicais, de extrema direita e de extrema esquerda, que defendem violência e que defendem uma desordem completa. A gente já viu em algumas cidades, né, inclusive aqui na região, a redução da tarifa do ônibus. É uma conquista do povo. É uma conquista. Infelizmente, a classe política brasileira só funciona quando a agulha da seringa está próximo da veia, Sim. né? Então, só funciona por pressão, no momento em que eles percebem que vão perder alguma coisa. Então, todas as ações dos políticos nas últimas 3 semanas, não importa a instância municipal, estadual, federal, foram reações, foram atos reflexos de quem fez as contas e percebeu que estava perdendo politicamente. Do plebiscito pela reforma política, que o discurso já mudou da presidente da República, a suspensão de aumento de pedágio, redução de tarifa de ônibus, todas essas ações, sem exceção, são reações dos políticos diante de uma possível perda. Sim. E a perda, a tradução disso vai ser daqui a 15 meses, em outubro de 2014, nas eleições. Tá certo. Professor, então daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Ok. Que chegou a hora da Giovana Mari com os destaques de hoje. Boa tarde, Renan. Boa tarde, professor Marcos Vinícius. Boa tarde, Giovana. O destaque de hoje é a outra grande conquista das manifestações que tomaram conta de todo o país. Ontem à noite, em Santos, centenas de pessoas saíram às ruas para protestar contra a PEC 37, que tinha o objetivo de limitar o poder de investigação do Ministério Público. A proposta foi rejeitada e os manifestantes comemoram. Com apitos e gritos de guerra, os manifestantes se uniram para reivindicar mais uma causa. A PEC 37 ela visa acabar com o poder investigatório do Ministério Público. E eu acho que quem não deve, não teme, então não tem por que retirar do Ministério Público esse poder de investigação. Retirando o poder investigatório do Ministério Público, só a polícia teria poder de investigar crimes. Cerca de 50 pessoas participaram do protesto que aconteceu de forma pacífica. O grupo seguiu pela Avenida da Praia até o Aquário e depois retornou ao ponto de partida, acompanhados pela Polícia Militar e a CT. Durante a passeata, eles também interagiram com moradores dos prédios, que se mostraram a favor da ação. Se a gente paga imposto, muito imposto, a gente quer ter uma melhor qualidade de vida. Países desenvolvidos, que as pessoas não precisam pagar tantos impostos, são muito mais desenvolvidos, muito melhores na educação. O Brasil, ele só degride a educação para a gente poder entrar no sistema deles e eleger e colocar mais gente corrupta no Senado. E é isso que a gente quer vetar, a gente não quer mais isso. E para comemorar a rejeição da PEC 37 na Câmara, por 430 votos, os manifestantes soltaram o grito que estava preso na garganta. Bom, e a gente continua o bate-papo com o professor e jornalista Marcos Vinícius Batista. Professor, o senhor acredita que as manifestações vão continuar e que virão mais conquistas por aí? Olha, eu adoraria que continuassem, né? Claro que tem uma série de fatores, né? Até a chuva é um fator, né? A gente teve protesto em Santos ontem, um pouco menor por conta da chuva, anteontem, né? Mas assim, a pressão tem que continuar.
É uma espécie de batalha mesmo entre a população e as instituições políticas que não representam essa população, para pegar um verbo da moda aí, né? Eles não nos representam, né? Mas a gente tem que partir para a cobrança em outras instâncias. Ou seja, para as coisas mudarem, a gente tem que usar esse sistema que nós temos por enquanto. E isso significa cobrar dos políticos, efetivamente, assistir às sessões nos parlamentos, cobrar uma postura mais crítica da imprensa, né? Isso em paralelo às manifestações nas ruas, né? O que está provado é que boa parte da população, aquela parte que não está nos protestos, apoia. Isso significa que tem uma insatisfação. E procurar outros problemas, diversificar, melhorar essa agenda pública, né? Porque tem uma série de problemas que a gente precisa resolver, né? As coisas vão muito mal, né? A economia vai mal, não é só o problema do transporte, toda hora a gente tem problema nos hospitais, né? Faltam médicos, faltam remédios, né? Você tem a questão do sistema educacional, os índices de avaliação são baixíssimos em relação a países asiáticos e europeus, a escola vai mal, todo mundo sabe, né? Então essas questões têm que ser resolvidas pouco a pouco, né? E esse canal de pressão política, que são os protestos, né, se mostrou eficiente. Então acho que adoraria que eles continuassem. Então, no seu modo de ver, é positivo tudo isso? Você acha que positivo. O país, então, está num momento de mudança e, como dizem, o gigante acordou? Eu, particularmente, não gosto dessa expressão "o gigante acordou", porque ela é um slogan publicitário. Entendeu? Então, como todo slogan publicitário, ele tem a tendência é que ele tenha um prazo de validade curto e que ele seja apenas uma questão pirotécnica, né? Mais festiva, né? Eu acho que o gigante não acordou. Eu diria assim que ele estava em coma e agora ele permanece na UTI, entendeu? Porque há muito que se resolver, né? Houve uma mudança nas últimas 3 semanas. A gente não sabe, qualquer previsão é chute, né? A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Isso pode desaparecer nos próximos meses, como pode gerar uma mudança no sistema político considerável. Ninguém sabe, né? Tanto que ninguém conseguiu ainda fechar a questão sobre isso, o que é normal, porque a gente está dentro do ônibus, né, dentro desse trem, então, e ele não tem uma direção definida, então a gente não sabe em qual estação ele vai parar, né? Mas que colocou a sociedade para se discutir coisas importantes, esse é o melhor ponto dos protestos. Bacana. Você também tem um blog, né? Eu gostaria que você passasse para o pessoal que está em casa. Você vem postando sobre as manifestações, para quem quiser, né, se inteirar mais. Eu acho que, acima de tudo, além de uma obrigação profissional como jornalista de acompanhar esses processos históricos e escrever sobre eles, é uma questão de cidadania mesmo, né? O blog se chama Giz Sem Cor, né? Ele tem esse nome porque ele começou como um blog na área de educação e acabou se transformando num blog de questões sociais, né? Até porque a educação está sempre conectada com todos esses processos, né? E é uma forma de tentar pensar e tentar discutir com o leitor sobre o que está acontecendo, né? Isso é fundamental, a gente está aprendendo, todos nós estamos aprendendo a trabalhar essas questões de cidadania, trabalhar essa politização, né? Sair um pouco daquele berço de consumo em que só se pensa do ponto de vista econômico, né? E discutir as questões sociais que estão acontecendo. Bacana. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Redação Regional e por toda essa explanação, informações para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. O Redação Regional de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, às 1h15. Até lá. Até amanhã. Tchau.